A adaptação aos efeitos do aquecimento global. Este é o tema da entrevista do dia com o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em sustentabilidade e meio ambiente. Já existem muitos estudos sobre como o ser humano vai precisar se adaptar aos efeitos do aquecimento global. E a revista Página 22, que está comigo aqui, da Fundação Getúlio Vargas, traz o tema na capa. Em junho, a Fundação Getúlio Vargas vai participar do primeiro, mais do que participar, vai promover, vai realizar o primeiro Fórum Latino-Americano sobre o assunto, que vai reunir empresas privadas. Eu estou aqui com a Mariana Nicoletti, da Fundação. Mariana, aquecimento global sempre se ouve falar em combater, em tentar diminuir. Agora se fala em se adaptar ao aquecimento global. Ele veio para ficar, é um pouco isso? É um pouco isso, porque o que se fala hoje, né, tem estudos que dizem que mesmo que as emissões de gases de efeito estufa, né, quer dizer, os gases que causam esse aquecimento global, cessassem, parassem hoje, mesmo assim a gente ainda ia ter um aquecimento nos próximos 100 anos, que é o que a gente chama de efeito inércia, né? Então, quer dizer, esse tema entrou na pauta e vai ficar, e a gente precisa falar disso. O que significa se adaptar na prática? O que significa? Na prática, significa entender quais são os efeitos desse aquecimento na temperatura da Terra. Por exemplo, a gente fala muito, né, um dos temas mais comuns é a mudança do regime de chuvas, quer dizer, as chuvas mais intensas e com maior frequência, né? Então, em algumas regiões, em outras regiões, uma seca muito mais forte, mais intensa. Como hoje no Nordeste, está acontecendo uma seca que nunca aconteceu na região. Isso provavelmente é um efeito da mudança climática, um efeito do aquecimento global, ou não? Essa é uma das variáveis, com certeza, né? Essa mudança do regime de chuvas está diretamente relacionada à mudança da temperatura do planeta e tem um impacto direto na agricultura, né? Assim, a gente pode dizer de outros impactos, mas na agricultura é o mais evidente. Por quê? Porque algumas culturas, né, como o café, a soja, precisam de uma determinada quantidade de chuvas e de uma temperatura ideal para crescerem. Então, elas têm que migrar de região ou a gente precisa de outras sementes para que elas continuem crescendo, continuem sendo viáveis. É aí que se adapta, quer dizer, se cria uma nova semente para essa nova realidade. Esta é uma maneira de se adaptar? Sim, essa é uma das iniciativas. E nesse fórum que vai reunir empresas da América Latina, o que se vai discutir? O papel da empresa nesta missão de mitigar, de melhorar, de combater e de se adaptar à mudança climática? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Exatamente. As empresas já vêm discutindo e atuando no que a gente chama de mitigação, que é a redução das emissões, né? Isso. A adaptação é um tema que tem que ser tratado combinado à mitigação. Precisa continuar reduzindo emissões, mas precisa se adaptar também, como a gente falou aqui. Então, esse fórum vai trazer as empresas para debater qual é o papel delas e quais são os caminhos para que elas atuem em adaptação. Então, quer dizer, metodologias, ferramentas e casos mesmo que as empresas já estão implementando para que possam ser aproveitadas por outras empresas, né? Tem exemplos já de empresas implementando? Tem exemplos, a gente inclusive está levantando alguns exemplos para o fórum, a gente vai trazer os exemplos. Então, tem exemplos do setor financeiro, tem exemplos do setor do agronegócio, de energia, de transporte. Então, diversos setores já estão sentindo, né, o impacto das mudanças climáticas e estão se preparando para se adaptar. O que seria um exemplo prático? Eu sempre fico curioso com essas coisas práticas. Como é que ela se dá na prática, uma adaptação dessa, em qualquer um desses setores que você disse? Por exemplo, no financeiro, produtos novos de seguro, né? Então, oferecendo seguro para pequenos agricultores, para fazendeiros, né, que têm o risco de perder suas produções, então eles asseguram essa produção agrícola, quer dizer, para que eles se vejam numa situação em que eles possam continuar sobrevivendo apesar da mudança climática. No caso da agricultura, as novas sementes, como a gente falou. No caso da energia, pensar em investimentos em outras fontes energéticas, que não só a hídrica, por exemplo, né, para se precaver a mudança. Né? Isso, as hidrelétricas. Aí a gente tem o setor de transportes, pensar em uma malha viária com outros modais de transporte, que, por exemplo, né, além das rodovias que a gente tem hoje no Brasil. Então, para ter caminhos alternativos para fazer com que a produção chegue no consumidor. Você tem uma explicação de por que, de uma maneira geral, o público em geral,
Acho que aquecimento global não é nunca com ele, é com o vizinho, é com o outro, é com o nordestino, é com quem mora na costa, é com quem tem o perigo de um maremoto e tal. Por que esse assunto não cai na vida do cotidiano das pessoas? Como é que você explicaria isso? Acho que essa é a grande questão, né? Mas uma das respostas é porque muitas vezes as pessoas não associam alguma mudança na vida delas, o impacto, né, que a gente chama o efeito da mudança climática, com a mudança do clima. Então aí acabam pensando que está chovendo mais porque está chovendo mais e porque o Estado não investiu, né, num sistema de drenagem em São Paulo, por exemplo, ou por exemplo que teve um furacão porque acontece mesmo. Então falta essa relação direta entre uma coisa e outra. E agora, eu me lembro do furacão Sandy, ou maremoto, chame como quiser, que o prefeito de Nova York admitiu. Foi a primeira autoridade, eu acho que eu vi falar assim, de grande público, assim, o que aconteceu aqui é um efeito da mudança climática. Eu também até um susto, que acompanho isso há muito tempo, e também um susto quando ele admite. Quer dizer, o assunto aos poucos vai chegando. E qual é o papel, rapidinho, qual é o papel do governo nessa coisa da adaptação? Bom, o governo precisa investir em infraestrutura, né, continua tendo esse papel. Então, são investimentos que já teriam que acontecer, independente das mudanças climáticas, né? Isso que é o lado positivo, a gente pode dizer, né? Porque são investimentos necessários e que acabam fortalecendo o poder de adaptar-se às mudanças. E então, as cidades, por exemplo, o C40, né, que são as 40 grandes cidades do mundo que já se articularam para trabalhar mudanças do clima, também já estão olhando para adaptação. São Paulo está entre elas. São Paulo está. Tá bom. Então, esse é um exemplo, mas Ok. o governo tem que estar articulado ao setor privado. Mariana, muito obrigado aqui pela tua presença. Obrigada. Estela, com você.